A paz do Senhor, amados irmãos. Mais uma vez estamos neste lugar, adorando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Sem dúvida é digno de toda a honra e toda a glória. O melhor que nós possamos fazer no que diz a respeito a adorar a Deus é sempre pouco. Os limites do Senhor ultrapassam os nossos limites, mas de qualquer maneira fomos criados por Deus e Ele conhece muito bem a nossa natureza. Isso tudo contribui para nós compreendermos melhor os caminhos e os feitos eternos. Os irmãos, por favor, vão abrir vossas Bíblias no livro de Efésios e no capítulo 1. Isso foi uma carta que o apóstolo Paulo, já há bastante tempo, quase há 10.000 anos, escreveu a uma igreja que estava em Éfeso. Éfeso é uma cidade, fica perto da Síria. Então, nós hoje vamos falar acerca do que está escrito, pelo menos na primeira parte do capítulo 1, Efésios capítulo 1, vamos começar no verso 3. Mas eu gostava de dizer aos irmãos que essa carta foi escrita por Paulo, e Paulo estava na prisão. E Paulo está escrevendo uma carta aos Efésios que é de tirar o chapéu. Creio que não há outra passagem na Bíblia que tenha um tal alcance neste sentido, que vamos falar, como é o capítulo 1 da carta enviada aos Efésios. Os irmãos, para vosso próprio benefício, os irmãos vão acompanhar a leitura da melhor forma possível. Os irmãos, façam a diligência, não pensar em outras coisas, não pensem também no pregador, pensa na palavra que vamos ouvir ler, compreende? Sintonize assim, para ser próprio bem. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma e para o nosso espírito, não para o corpo. O alimento do corpo é outro. Eu penso que para a introdução já é o suficiente. Os irmãos vão ler e acompanhar coisas misteriosas que nós costumamos ler e ouvir ler e passar por cima. Dessa vez nós vamos fazer umas paragenzinhas. Então, Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões e lugares celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Verso 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Jesus. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade,
Que mistério é esse? Verso 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele, Deus, estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir, juntar em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que vos salvou, vocês foram selados em Cristo. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Até aqui a leitura da Sagrada Escritura. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor. A nossa boca não sabe dizer aquilo que o nosso Espírito Santo sente acerca de Ti, da Tua grandeza, majestade, glória, dos Teus planos, Senhor, presentes e eternos, Senhor, mas nos entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Não só o que fala, mas também os que ouvem, para que a Tua palavra, Senhor, venha a ser, pelo menos, compreendida, Senhor, e recebida, Senhor, para recebermos a Tua bênção, a bênção da Tua palavra, não da palavra do pregador, mas a bênção da Tua palavra eterna, poderosa, majestosa e saborosa. Senhor, te peço o Teu auxílio, em nome do Senhor Jesus, já te agradeço. E os amados irmãos dizem, amém. Escolhi por título dessa passagem que acabamos de ler, o privilégio da posição do crente. Eu vou dizer mais uma vez, o privilégio da posição do crente, onde o crente em Jesus está, a sua posição aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo, aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo não começa a escrever essa epístola com exortações. Aliás, era o costume dele, ele sempre entrava exortando. Ele não começou com exortações e repreensões, mas sim com adoração, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meus irmãos, prepare-se para ouvir, porque esta informação não é de bênçãos físicas e nem para aqui. Isso que nós estivemos lendo não é nem físico, nem para o corpo e nem para aqui, onde nós estamos, para esta vida. O apóstolo Paulo escreveu isso, como eu disse aos irmãos. Ele estava preso, estava na prisão. Então espera lá, João. O João está à espera. Diz o que é. Então, Deus é tão bom
Diz, está com os seus servos, pode estar na prisão, às vezes amarrado com uma corrente, com 10 soldados ao pé dele para não fugir. E está escrevendo isso tudo que nós lemos aos Efésios, que Deus é esse. É o Deus que é Deus, o único Deus. Queres saber que Deus é esse? É o Deus que é Deus, é o único Deus, é o nosso Deus, é o meu Deus. Não porque é ser bom, mas porque bom é o meu Deus e Ele me aceitou para ser seu filhinho. Não faz sentido, essa pregação não faz sentido. Paulo na prisão, escrevendo uma carta dessas aos Efésios. Faz sentido, venha comigo. Antes da Escritura nos dizer o que devemos fazer, que Paulo nos diga o que é que nós devíamos fazer, ela, pelo contrário, mostra quem somos e o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Vá notando, apreciando e guardando essas frases, vai ser bom para a sua compreensão. E vou repetir. Antes da Escritura nos dizer o que devemos fazer, ela nos mostra quem somos e o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Neste trecho, o apóstolo desvenda e descreve a obra da Trindade na salvação, explicando as bênçãos espirituais que pertencem a todo aquele que está em Cristo Jesus. Glória a Deus, amados irmãos. Há bênçãos que estão lacradas para os filhos de Deus, que ninguém mexe com elas. Pode mexer com tudo, pode mexer com a saúde, pode mexer com o tempo, pode mexer com o que quiser, mas aquilo que está predestinado para os filhos de Deus, ninguém toca ali, está selado pelo sangue de Jesus e pela vontade do Deus Altíssimo. Esta passagem pode ser dividida em 3 partes principais, refletindo a obra de cada pessoa da Trindade, isto é, a eleição do Pai, vá somando e compreendem a eleição do Pai. Fomos eleitos pelo Pai. A redenção do Filho. Temos os nossos pecados remidos pelo Filho. E o selo do Espírito Santo. Temos o consolo e a guarda do Espírito Santo. E uma vez que Jesus foi para a cena, não podia mais estar com os discípulos, então ele disse-lhes, vocês não tenham medo, tenham calma, eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo para estar não com vocês, mas em vocês. O Espírito Santo não está só à nossa volta, ele está em nós. Essa é a razão. Não é pichado por aqui, mas essa é a razão de que no Velho Testamento muitas pessoas fizeram coisas que não deviam ter feito, mas foram admitidos. Eu não vou dizer nenhuma delas, quem já lê a Bíblia sabe o que é que eu estou falando. Pessoas fizeram coisas, casais fizeram coisas que não deviam ter feito. Sabe por que é que eles fizeram isso e Deus tolerou isso? Porque o Espírito não estava neles. O Espírito Santo vive nos filhos de Deus que estão ouvindo a minha voz e naquele que está falando. O Espírito Santo está na tua vida, não está contigo à tua volta, está dentro de ti, ele mora em ti. Aí estou-me referindo, desculpem, estou-me referindo aos que são salvos, àqueles que já deram o seu coração a Jesus. Já são salvos, o Espírito vem e mora em nós. É por isso que tu não deves fazer isso, não deves ir ali, não deves dizer isto, etc, etc, porque o Espírito Santo está em ti. Estás levando o Espírito Santo para lugares que não deves ir e também o Espírito Santo não quer isso. Vai haver uma luta grande aí. Bem bom que Jesus morreu para derramar o seu sangue, para que todo aquele que nele crê tenha os pecados perdoados. Mas uma coisa é pecar agora, ou pecar ontem à noite, ou então viver sempre pecando, sem ninguém saber. Isso não é bom. Isso não é bom, porque com Deus ninguém
brinca e desvia-me um pouco do nosso rumo, mas eu já volto. Note, a saudação de Paulo, no verso 1 e 2, Paulo diz: Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escreve aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão aqui. Porque os Efésios, ele escreveu aos Efésios, mas os Efésios já estão com Jesus há muito tempo, há quase 10.000 anos. Não, isso agora já não é para eles a quem foi escrito, agora é para a igreja. Somos nós, para mim e para quem me está ouvindo falar. Paulo, o apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, escreve aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão aqui me ouvindo. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e também da parte do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo começa a sua carta afirmando sua autoridade como servo de Deus. Ele não é apóstolo por mérito próprio, ele não merecia isso. Paulo, para ser servo do Senhor, o que Paulo fez, não vou gastar tempo a pensar nisso, quem lê a Bíblia sabe o que Paulo fez. Por isso Jesus teve um encontro com ele, quando ele estava caminhando para fazer mais mal, e o Senhor o derrubou e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Deus tinha um plano para ele e conseguiu levá-lo ao que queria. O apóstolo Paulo inicia a sua carta afirmando sua autoridade como servo de Deus. Ele não é apóstolo por mérito próprio, por designação humana, mas pela vontade de Deus. Ele diz isso logo no princípio, para ficar sabendo quem o havia de que era um servo de Deus e está falando da parte de Deus. E eu também agora posso dizer o mesmo, quem está ouvindo a minha voz da palavra de Deus está exatamente nas mesmas condições que estavam aquelas pessoas e o apóstolo Paulo. Paulo, refere-se aos crentes com 2 títulos significativos. 2 títulos que significam alguma coisa, que são santos e fiéis. Lembra-se que nós lemos no princípio? Muito bem, é isso mesmo. Os santos, os salvos por Cristo Jesus, são santos e fiéis. São santos santificados por Deus e fiéis. O que não é fiel, eu não vou dizer o resto, eu não estou aqui para julgar. O Senhor chama os seus santos, os seus salvos, de santos e fiéis. Santo. Este termo de santo não se refere a um grupo especial, a pessoas moralmente perfeitas. Não é isso que é santo. Este nome significa separado. Santo significa separado. Os crentes são aqueles que foram separados do mundo para pertencerem a Deus. Aleluia! O que é um santo? O que é um santo? Lá de vez em quando, na linguagem antiga, os santos estão pendurados nas paredes das igrejas. Vai chamar santo ou outro? Os santos são aqueles que creem em Jesus, que é o seu Salvador, que derramou o seu sangue por nós, são chamados os santos, os separados. Então, os crentes são aqueles que foram separados do mundo para pertencerem a Deus. Isto é, uma declaração de posição, ou seja, o crente agora está em uma posição diante de Deus e diante dos homens. É esta a posição dele. Posição de santo. Não de perfeição. Ninguém é perfeito, nenhum salvo é perfeito, mas é perdoado e justificado pelo sangue
de Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. É isso mesmo aí. E agora? Agora temos o outro nome atribuído aos santos, que é fiel. Os santos e fiéis são aqueles que creram e perseveram firmes na fé em Cristo Jesus. A fé genuína é uma fé que permanece. A fé genuína é uma fé que permanece. Glória a Deus. E por permanecer, traz bênção a si próprio e aos que estão em volta dela. Da saudação de Paulo, graça e paz, que ele entrou no princípio dizendo graça e paz, fluem e correm de uma fonte dupla e unida, que vem a ser Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Graça é o que vem de Deus. Paz é o que vem de Jesus. Graça e paz, nós estamos desejando a graça de Deus e a paz de Jesus, afirmando também a divindade de Cristo e sua igualdade com o Pai. Eu e o Pai somos o quê? Um. Glória a Deus. O versículo 3 diz assim. Agora chegamos ao ponto. O versículo 3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual quem nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Diga comigo, lugares celestiais em Cristo. Lugares celestiais. Onde foi que Deus nos abençoou? Nos lugares celestiais em Cristo. Muito bem. A Igreja de Jesus, os salvos, estão abençoados por Deus desde a eternidade passada. Vou dizer mais uma vez. Os salvos por Cristo Jesus estão abençoados por Deus desde a eternidade passada, antes que houvesse mundo. Glória a Deus, irmãos. Antes que houvesse mundo. Antes que Deus tivesse criado Adão e Eva. Antes que Deus tivesse criado este mundo que tanto admiro. Já nós estávamos lá. Glória a Deus. A Igreja de Jesus, os salvos, estão abençoados por Deus desde a eternidade passada. Em João 16:33, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que agora somos nós. Compreende? Jesus disse aos seus discípulos, mas agora não está dizendo aos seus discípulos, está dizendo a nós, a mim e aos amados irmãos. Está dizendo o quê? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo e venci o mundo. Será que nós temos problemas neste mundo? Será que os salvos no mundo tereis aflições? Está aqui alguém, algum irmão, filho de Deus, que já teve alguma aflição e está tendo alguma aflição? Eu estou vendo algumas mãos no ar. Os irmãos estão percebendo o que é que a palavra de Deus nos está dizendo? Os irmãos estão percebendo? É muito fácil, não é? É muito fácil. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. O apóstolo Paulo estava na prisão e esperando que lhe cortassem a cabecinha quando ele escrevesse a carta, dizendo maravilhas insondáveis que ele está dizendo. Vamos começar agora.
essas maravilhas. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós venceremos em nome do Senhor Jesus. A igreja não só vai vencer, mas já está vencendo em nome de Jesus. Façam o que quiserem, digam o que gostarem, com a igreja ninguém mexe. Jesus é o rei da igreja, Ele é o patrão da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele morreu e ressuscitou pela igreja. Ninguém tem nada a ver com a igreja, senão Ele mesmo. Quando eu me refiro à igreja, eu não estou me referindo só à nossa igreja, mas há só uma igreja de Jesus no mundo inteiro. Nós, pela graça de Deus, fazemos parte dessa igreja. Agora olhe para mim. Enquanto nós, juntos, vamos fazer o máximo que pudermos em termos de compreensão, estou falando com os irmãos agora, porque temos diante de nós um texto bíblico que excede todo o entendimento humano. Preste atenção, fique comigo. Vamos ler o verso 3. Nós somos abençoados por Deus com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos abençoados por Deus com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Isso significa que não é agora e nem aqui. Aqui tereis aflições, mas alegrai-vos no Senhor, porque Deus é verdadeiro e poderoso para te ajudar, como tem ajudado os teus servos desde o passado, mesmo na prisão, mesmo perseguidos, mesmo com problemas. Mas quem foi que venceu? Foi eles que venceram em nome de Jesus. E as igrejas que estão caminhando no caminho do Senhor Jesus vão vencer em nome de Jesus. Porque com Deus ninguém brinca. Podem brincar aos ferros quentes, mas vão só queimar. Com Deus ninguém brinca. Quem fizer alguma coisa à igreja do Senhor, seja lá de onde for, os irmãos sabem, a igreja do Senhor está desenvolvendo agora como nunca. Milhares de almas estão se rendendo ao Senhor, onde caminhões está arrebentando de noite e de dia. Mais uma vez, milhares de almas neste momento estão se rendendo ao Senhor, enquanto canhões arrebentam com tudo de noite e de dia. Na parte central da Ásia, todos sabem isso. Deus é bom, Deus sabe o que faz e com Deus ninguém brinca. Não somos só abençoados por Deus, mas Deus, o Pai, nos elegeu. Abençoados por Deus não trazem um endereço, nem designa uma certa coisa. Somos abençoados por Deus, somos abençoados por Deus. Mas o próximo grau é que Deus nos elegeu. Eu sou eleito. O salvo é eleito. Não por uma sociedade, não por um grupo de pessoas, mas é eleito por Deus. Crente, salvo, levanta a cabeça e glorifica a Deus. Foi Deus quem te elegeu. Fomos elegidos pelo sangue de Cristo Jesus derramado pela cruz abaixo. Diga comigo se quiser. Eu sou um eleito. Diga, eu sou um eleito. Muitos parabéns. Eu sou um eleito de Deus. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Eu gostava de saber explicar isso aos irmãos, mas às vezes só a um certo ponto e depois não dá para continuar. Como é que o Senhor me elegeu antes da fundação do mundo? Está escrito na Bíblia.
E eu creio. O mais que eu posso dizer aos irmãos é que Deus não tem passado, Deus não tem presente, Deus não tem futuro. Nós temos o passado, o presente e o futuro. Para Deus não. Tanto faz o passado como o presente e o futuro, é tudo presente. Tudo está na presença de Deus de uma forma que eu não sei explicar. Eu imagino para me satisfazer a mim, mas eu não sei explicar. Tudo está diante de Deus, como se fosse um quarto, não sei o quê, uma coisa enorme, em que o Senhor via tudo antes do mundo ser criado, porque o mundo foi criado por Jesus. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Tudo quanto foi criado por Ele, e nada do que foi criado sem Ele. Ele aqui, o Verbo, era Jesus Cristo. Antes de Jesus ter criado o mundo, já havia Deus e os anjos e tudo isso. Isso é mistérios fundos, mas é do nosso Deus, está na nossa Bíblia, está na sua palavra. Então, deixa-me agora fazer um pouco de sentido. Não somos só abençoados por Deus, o Pai nos elegeu. Muito bem, os irmãos já disseram o que eu pedi para dizer. Deus me escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Mais uma vez, para sermos santos, Deus nos chamou para sermos santos, separados das coisas deste mundo e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Alegre-se no Senhor, amado irmão, porque isso já está feito por Deus. Nisto ninguém mexe. O que Deus elegeu já foi eleito por Deus. Ninguém mexe na tua salvação, ninguém mexe na tua bênção, ninguém mexe no que Deus tem para ti, porque está lacrado na mão de Deus. Não foi de homem, não foi de nada disso. O que Deus tem para nós, sua igreja, já vem do que podemos imaginar. Eu vou ler isso de novo. O que Deus tem para nós, como sua igreja, vai além do que podemos imaginar. Eu disse isso logo no princípio. Mas podemos crer, porque sabemos que Deus é fiel. Mas não somente isto. O verso 5, ou no verso 5 está escrito: em amor, Deus, o Pai, também nos destinou antes. Predestinar quer dizer destinar antes, para sermos adotados como filhos. O Pai nos adotou como filho. Certa ocasião eu estava estudando isso, não foi desta vez, e aprendi de que um filho adotado hoje em dia, pelo menos em alguns países, tem tanto direito como o filho original. O Senhor nos dá, aqueles que são salvos por Jesus, tornam-se filhos de Deus, tão importantes como Jesus. É filho de Deus, como Jesus é filho de Deus. É o que quer dizer essa palavra aqui, adotados. Os filhos de Deus são adotados filhos de Deus, ficam com tantos direitos como Jesus, que é filho de direito. Isso arrebenta com a nossa mente, pelo menos com a minha. Eu não sei explicar isso melhor aos irmãos, mas não há nada, amado irmão. Deste a tua vida a Jesus, Jesus te salvou, já estavas apanhado antes da criação do mundo. E Jesus te chamou e tu deste ouvidos e seguiste a Jesus. Para sermos adotados como filhos. Isso alegra o meu coração que os irmãos não queiram saber. Se alguém me chama filho de Deus, eu sei digo que sou filho de Deus, sou exatamente isso, porque Deus me adotou. Não nascemos como Jesus nasceu, não somos Jesus, mas somos filhos de Deus, adotados por Deus. Pedi aos irmãos
Pedi aos irmãos, não sei porquê, eu não tenho benefício a receber daí. Pedi aos irmãos que lessem essa palavra em casa, não de joelhos, mas na frente do Senhor, e lessem essas palavras em si, porque isso cria a nós uma base eterna e poderosa, que nem interessa o que é que os outros pensam, nós somos filhos adotados de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, por meio de Cristo Jesus, segundo o bom propósito da sua vontade. Tudo isso e muito mais acontecer segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Ficamos de pé, meus irmãos. Vou chamar o pastor Rafael Vaz de subir aqui para terminar a nossa reunião com oração. Mas quero vos dizer uma coisa. Nós somos mais do que aquilo que o mundo quer que nós sejamos. Nós somos filhos de Deus pela misericórdia de Deus. Nós não merecíamos, mas Deus nos fez merecer em Cristo Jesus. Louvado, louvado, louvado seja o Senhor nosso Deus. Oramos, amor. Senhor nosso Deus, graças te damos. Te louvamos, ó Deus. Aceita toda a nossa aceitação, Pai. Glorificado seja o teu nome, Tua Senhor. graça, Senhor amado. Obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações, Senhor, porque ela é a luz que nos ilumina, Pai eterno. Graças te damos porque o Senhor nos elegeu. Outrora andávamos perdidos, mas o Senhor É verdade, já nos Senhor. conhecia pelo nosso nome. Por isso nós te damos graças. Por vezes até pode ser incompreensível, mas para o Senhor não há passado, não há presente, não há futuro. É verdade, para Senhor. nós tudo isso existe, mas o Senhor é o sim e o amém. Graças te damos por essa manhã, Senhor. Continua usando os teus servos que ministram com poder, graça e ousadia do céu. Pai eterno, eu te dou graças, Senhor, neste momento por cada filho e filha tua que saí dos seus lares para vir à tua casa receber o teu recado. A tua graça seja manifesta em cada um de nós, Pai eterno. Senhor, nós te pedimos, Senhor, leva o teu povo, Senhor, na tua paz, na tua Amém, graça, Senhor, Senhor, e assim seja. jubilando de alegria, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. Dá-nos uma semana muito abençoada e tranquila, e sempre dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Pai eterno, por tudo isso nós te agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho amado. Amém. Que a graça de Deus e a paz do Senhor Jesus seja com todos que estão aqui e estão apertando. Que o Senhor vos guarde e vos livre de todas as tentações e de todos os perigos, em nome do Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem, amém. Estamos terminados, amados.